Bem, pessoal, essa daqui é a nossa segunda aula do capítulo 6, o capítulo que trata dos processos de troca de calor, tá certo? Hoje essa aula será apenas de correções de exercícios que foram propostos na nossa última aula. Então, o processo de troca de calor, como já foi visto, ele pode ocorrer de três formas, né? Nós vimos que pode ocorrer por condução, certo? Pode ocorrer por condução. O segundo processo pode ocorrer por convecção, certo? E o terceiro processo pode ser por irradiação. Sendo que esse daqui nós ainda não comentamos. Ele. Tá bom? Irradiação. Então, os processos que ocorrem são por essas três formas. Tá ok? Então, quem está entrando aí na sala, nós estamos iniciando a nossa aula, tá bom? Aí eu vou ficar aqui na tela. Qualquer dúvida vocês interrompam. Então, os processos de troca de calor, certo? Hoje a aula é de correções. São dessas três formas. A condução, ela ocorre só nos meios sólidos. Só nos sólidos. A convecção, ela ocorre em dois meios. Nos meios líquido e nos meios gasosos, que a gente chama de fluidos. E a irradiação, ela ocorre no vácuo. Tá bom? Ela ocorre no vácuo. Então vamos lá aqui para a nossa primeira questão. Então nossas questões estão na página 74 e 77. Questão 1. A respeito do fluxo de calor através de uma parede, é correto afirmar que... Então nós vimos na nossa última aula o conceitozinho de fluxo de calor, né? De fluxo de calor, que é quando o calor ele passa de um meio, certo? De um meio para o outro. E esse fluxo de calor, ele depende de algumas variáveis. Então aqui eu tenho calor e aqui eu tenho a variaçãozinha do tempo que esse calor vai levar, né, para passar de um lado para o outro dessa parede. E nós vimos que o calor está diretamente relacionado com a espessura aqui da parede ou do material, lógico, né? Essa área aí, ou espessura, quanto maior essa área aqui, né, menos calor vai entrar. Isso é algo bem lógico, tá bom? Então essa primeira questãozinha é tratando sobre isso, ok? Então vamos aqui para nossa slidezinho aqui de correção, Então vamos lá. Não depende do material que constitui a parede? O que você acha? Lógico que depende, né? Lógico que depende. Por quê? Será que se você fizer uma parede, uma paredezinha da sua casa, se a parede fosse de um material, por exemplo, alumínio, será que esquenta menos do que uma parede feita de tijolos? Claro que a parede feita de alumínio, ela vai esquentar mais, né? Nós sabemos isso do nosso dia a dia. Então essa daqui é falsa. Segundo, é inversamente proporcional à área? É diretamente proporcional à espessura da parede? Nós vimos que ela não é inversamente proporcional à área, né? Ou seja, ela é diretamente proporcional à área, a área da parede, né? O que quer dizer isso? Ela não é inversamente, ela é diretamente. Ou seja, quanto mais espessa for a parede, aqui, vamos representar aqui, né? Aqui como se fosse uma paredezinha, certo?
quanto mais espessa for a tua parede, menos calor vai entrar, né? Vou dizer que aqui seria 1 e aqui 2. Então, ela é diretamente proporcional. Falsa. C. É diretamente proporcional à espessura da parede? Não, né? Tanto ela é diretamente proporcional à área, né? Quanto maior a área, mais calor. E é inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional a essa espessura aqui, né? Quanto mais espessa, né? Menos calor vai entrar. Então ela não é diretamente proporcional. E só resta a D, ó. É diretamente proporcional à temperatura entre as duas faces. Quanto mais calor eu jogo aqui, ó, mais calor vai entrar. Mesmo que a parede... Professor, você acabou de dizer que se a parede for grossa... Não, cuidado. Eu disse que se a parede for mais grossa, vai entrar menos. Vai custar entrar menos calor, né? A energia térmica em forma de calor vai demorar mais tempo para passar de um lado para o outro. Mas ela vai entrar assim, né? Com o tempo, ok? Então aqui fica sendo a nossa resposta do item D. D de Deus. E olha aqui, questão massa, a questão de número 2. Ó, a função das roupas de lã, certo? Usada no inverno é transferir calor do ambiente para o corpo? Ora, imagine aqui, ó, estamos em algo agora bem atual, que é a questão da temperatura, né, das pessoas, né? Então, um corpo, galera, ele irradia energia térmica em forma de calor, tá certo? Aqui está irradiando, ó, ok? É por isso que um dos sintomas, né? Quem está com algum sintoma de gripe, meio febril, na hora que ele coloca aquele termômetro digital, ele apontando aqui, a pessoa vai marcar uma temperatura diferente, né? Não precisa nem encostar, ó. Não precisa nem um contato. Por quê? Porque o nosso corpo está irradiando calor. Então, quem irradia calor é o nosso corpo, tá certo? Então, é como se você olhasse um corpo, tá bom? E ele tivesse irradiando calor dessa forma aí, tá bom? Então, o calor, certo? Ele não vem do ambiente aqui, né? Para o corpo. Ele sai do corpo para o ambiente. Então, essa alternativa está errada. Impedir a entrada do frio do ambiente para o corpo? Pode ser. Vamos pular, né? Reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. Tá parecida com essa, né? Ó, reduzir o calor transferido, né? Também não tenho muita certeza, vou pular, certo? D, aqui nós estamos adotando a estratégia de eliminar logo aquelas que já está logo que já estão bem nítidas, né? Já estão bem nítidas que não são elas. Então, D, pulamos essa, ó, e a C. Ativar a circulação do sangue orgânico. Olha que absurdo, né? Ativar a circulação de sangue. Onde já se viu, hein? Reduzir a transpiração, evitando com isso as quantidades de calor necessária para a evaporação do suor, né? Coisa que não tem nada a ver com o contexto aqui da nossa questão, né? Então, ó, você vê que restaram B e C. Agora nós vamos analisar, ó. Impedir, ó, roupas de lã. Impedir a entrada do frio do ambiente para o corpo. Ou reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. Ora, você acabou de perceber aqui que o nosso corpo irradia calor. Então, se eu tiver uma forma de segurar, certo? De segurar esse calor que está sendo irradiado do meu corpo, tá certo? Eu vou sentir menos frio, tá certo? A sensação de frio vai ser menos. Então aqui você observa
que a função da roupa ó, não é impedir a entrada do frio, é reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. O nosso senso comum diz que é isso aqui, ó. Quase todas as pessoas, certo? Respondem isso aqui, ó, impedir a entrada do frio. Por quê? Porque nós estamos acostumados, quando nós queremos que algo entre em algum lugar, né, nós estamos acostumados com o conceito de portas, né? Só que o calor ele não precisa de uma porta para entrar, né? Ele é transferido, né, através dos meios sólido, líquido, gasoso e vácuo, né? Então, o nosso senso comum ele diz isso aqui, ó, mas não é. A resposta correta do item é o item C, certo? Reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. Você está ali se protegendo. Então, você evita essa transferência. Tá ok? Então, quem já viu aí o casacozinho, roupas de lã, né? Na nossa região não é tão frequente isso, mas a roupa de lã, geralmente tem uns modelos que por dentro é como se fosse uns pelinhos, né? Que é a lã. E por fora é o tipo um plástico, um plásticozinho, tá ok? Então, para evitar, né? Então, tá aí, ó. Você agora já ficou sabendo a função. Nosso próximo slide, questão 3, ó. Indispensável em qualquer cozinha, a escolha da panela adequada depende do material usado para sua fabricação. Entre eles, o titânio, o aço ferromagnético, que não elimina metais nos alimentos. Além desses materiais, outros mais comuns são utilizados como alumínio, aço inoxidável, ferro, cobre, cerâmica, barro e vidro. Analise o caso de uma fábrica que precisa produzir um tipo de panela que esquente rápido. Então, a primeira característica da minha panela que eu vou produzir, ó, esquentar rápido. De forma uniforme, a outra coisa, ó, de forma uniforme. Professor, o que seria isso de forma uniforme? De forma uniforme é assim, ó. Né? Imagine aqui a panela. Tá bom? Imagine aqui o fogo. Use a imaginação aí, tá bom? Então ela não iria aquecer, tá certo? Ela não iria aquecer somente aqui desse lado, ó. Ok? Professor, isso é possível? Às vezes o material é um péssimo, né, condutor de calor. Então ele quer que aqueça uniformemente, ó. Uniformemente, todas aqui as partes, tá ok? É isso que ele quer que aconteça. Para atingir esse objetivo, deverá ser feito um material que tenha características específicas apresentadas nos itens a seguir. Qual deles está expresso corretamente? Então, vamos por eliminação novamente, ok? Adotando o método da eliminação. Condutividade térmica alta. Vamos analisar a primeira, né? Condutividade térmica alta, baixa, alta ou baixa. Então, nós sabemos que se nós queremos alcançar esse objetivo, até do nosso dia a dia, nós queremos que ele tenha uma condutividade térmica, ou seja, ele vai conduzir o calor aqui, ó, né? Em cima, ó, conduzindo o calor rápido, né? Ou seja, eu quero uma condutividade alta, né? Então, esse item está errado, esse item está errado, ok? Ó, você tinha 25% de acerto só, agora você tem 50%. Viu que legal? Então, você saiu de 25 para 50. Então, aqui, ó, condutividade térmica alta e calor específico baixo. Ou condutividade térmica alta e calor específico alto. E aí? Qual será a nossa resposta? Com isso, condutividade, né, térmica alta e calor específico baixo, né? Porque eu quero que isso aconteça, ó, esquente rápido, né? Esquente rápido. Se ele tiver o calor específico alto, ó, não vai esquentar rápido, tá bom? E tem que ter uma boa condutividade, ó, para que aconteça isso e também esquenta rápido.
Então, o nosso item verdadeiro fica sendo o item A. Tá certo? Item A. Nosso próximo slide. A respeito dos fornos utilizados em cozinhas, explique por que as prateleiras são feitas na forma de grades e com materiais considerados bom condutor de calor. Ora, aqui você sabe que o calor, essa forma de calor aqui, então ele está dizendo assim, ó, os fornos geralmente tem assim a gradezinha, né? Umas grades aqui, ó. Tem as grades, certo? Aí aqui o foguinho, fogo, que vai subindo, ó. Então isso aqui acontece o que nós chamamos de corrente de convecções. O ar vai ocorrendo aqui a circulação do ar, né? O ar frio vai subindo e o ar quente vai descendo, ou o ar frio, né? Vai descendo, aliás, né? O ar frio vai descendo e o ar quente vai subindo. E assim fica, ó, circulando, circulando aqui, ok? Então, esse processo é conhecido como processo de... Estão lembrados lá da nossa última aula? Né? São correntes de convecções. Então, o item A, vamos lá. Então, é para favorecer a convecção do ar, né? Ok? As correntes de convecção. Então, fica a convecção do ar quente e o aquecimento dos alimentos dentro do recipiente, né? Aqui do forno, né? Vai ocorrer essa circulação aqui. Lembra lá daquela figura que nós colocamos de uma panela que eu mostrei aqui? Ó, como é que ocorre, ó? Tá vendo, ó? Certo? Ocorre aqui a circulação, ó. Bom, sempre desse jeito, ó. Ar quente sobe, ar quente sobe, ó, e o ar frio faz o quê? Desce, ó. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de correntes de convecções. Correntes de convecções. Tá bom? B. Por que se utiliza lã de vidro nas paredes dos fornos? Ora, nós acabamos de ver no item anterior, ó, nós acabamos de ver aqui nesse item anterior, por que utiliza roupas de lã, né? Para reduzir a transferência de calor, ó, para o ambiente. Então, por que se utiliza nos fornos? A mesma coisa também. Para, né? Ó, impedir ou minimizar a troca de calor com o meio externo. Por isso que se utiliza lã de vidro nas paredes dos fornos. Lembrando também que isso aqui a gente é usado, né, nas geladeiras mais antigas. Essas mais novas eu não tenho bem certeza, mas essas mais antigas do congeladorzinho em cima, como eu já vi várias desmontadas, eu tenho certeza. Utiliza também vidro de lã nas paredes do congelador, certo? E nas paredes dos lados. Para quê? Para evitar que o calor entre. É o contrário, certo? Professor, é para evitar que o frio saia? Não, não é isso não. Cuidado. Para evitar que o calor entre. E melhora a eficiência. Ou seja, fica isolado, né? E nos fornos é para evitar que o calor vá para o meio externo. Porque o ar parado é frequentemente utilizado como isolante térmico. Pessoal, eu vou dar ideia geral aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui a resposta, mas se a sua tiver com a ideia do que eu vou expor, tá correto, tá bom? Então veja, A. Nós vimos que a transferência de calor pode ocorrer de três formas, né? Por condução, né? Por convecção e por irradiação. Nesse daqui ocorre nos meios
sólido. Nesse daqui ocorre líquidos e gasosos. E esse daqui ocorre no vácuo. Tá bom? Então a primeira coisa é você identificar o meio. Então aqui é o A parado. Ó. Ora, então a condução morreu, meio sólido. Irradiação morreu também, que é o meio, né? Meio no vácuo, tem um meio. Só, pessoal, que entenda, o A está parado. Se o A está parado, ó, não vai ocorrer esse fenômeno aqui, ó, o processo da inversão térmica. Tá certo? Então, como o A está parado, nós não teremos o processo da inversão térmica. Então, fica sendo assim, ó. Com as moléculas do A parado, estão separadas, esse funcionamento, esse funciona como um isolante térmico, já que as trocas de calor por convecção exigem correntes de A. Ou seja, exige as correntes de convecções, ó, exigem que isso aqui aconteça. Ó. E aqui eu coloco uma observaçãozinha. A observaçãozinha que o aparato só poderia transmitir calor por irradiação. Certo? Então, porque o aparato é frequentemente utilizado como isolante térmico? Por isso, ó, porque não ocorre essa transferência, né? Não ocorre aqui essa transferência de calor, certo? De calor, ok? Mas ele parado, ele pode acontecer isso aqui, ó, transmissão de calor por irradiação, né? Porque a irradiação não precisa de um meio, né? Já o aparado, ele se torna conveniente para a irradiação, tá bom? Beleza? Ok? Então, o aparado, ele funciona como um isolante térmico. Por quê? Porque isso aqui não vai circular. Se não vai circular, não vai mudar, né? A mesma temperatura embaixo será no meio, em cima. Todas as partes. E aqui, estamos finalizando, né? Faltam mais só 3 questões. Vamos lá, questão número 10. Um planeta onde não exista fluidos. Opa, apareceu aqui a palavra fluidos. Ó, fluidos eu já sei que são o quê? Líquidos e gases, tá bom? Se usa logo a palavra fluidos, né? Ó, não existe, certo? Então imagine o planeta onde não tem, né? Nem líquido, nem gás. Não é possível a propagação de calor por quê? É possível por condução? Sim. Né? Ele quer que marque aqui, não é possível. É possível por condução? Sim. É possível por convecção? Não. Por quê? Porque a convecção só pode ocorrer nesses dois meios. Ó. É possível irradiação? Sim. Condução e convecção? Ó, condução sim, convecção não. Convecção e radiação? Radiação, sim. Convecção, não. Tá bom? Então, aqui, ó. Não é... O item correto fica sendo qual? O item B. Aí, ó, o outro aqui, ó. Por que não é a D? Porque aqui, ó. A condução pode ocorrer, mas a convecção não. Por que não é A? A radiação pode ocorrer, mas a convecção não. Beleza? Item 11. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre principalmente em que meios? Ora, acabei de dar a resposta, né? Ou seja, nos meios líquidos e gasosos. Ok? Simples, simples. Beleza? Muito boa essa matéria, show, trazendo novidades, né? Algo que explica o nosso dia a dia. Eu até coloquei aqui uma questão extrazinha, daqui a pouco nós vamos ver o porquê das geladeiras. Tem o congeladorzinho aqui em cima. Mas vamos aqui para a última questão. No processo de transmissão de calor por convecção. Um bizuzinho, galera, é você identificar o meio. Se for um meio sólido, morreu, acabou-se. Qual é o tipo? Condução, né? Tá até ficando um pouco repetitivo, mas é assim mesmo, né? A repetição traz a perfeição. Já dizia um grande filósofo. Então, ó, líquido e gás. Eu já sei que é o quê? Ó,
convecção. E se não tiver nenhum dos meios, né? Quando não tem nenhum dos meios, que é o vácuo, ok? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a irradiação. Então, um calor por convecção, existe uma circulação de correntes que são denominadas correntes e convecções, né? Vixe, vai ficar na sua mente. Hoje você vai dormir, hoje você vai sonhar com esta palavra, ó, corrente de convecções. Fala, meu Deus. Então, explique como elas se formam. Ora, né? O ar que está embaixo, né? Ele aquece. A corrente de convecção não é isso, né? O ar frio desce e o ar quente sobe, tá bom? O ar quente sobe e o ar frio desce. Ok? Aí o que acontece? Esse ar aqui, ó, que está mais próximo, ele é aquecido e se dilata, né? Aí ele vai subindo, ó. Ok? E o frio, e vai empurrando o frio lá para cima. Aí, o que acontece? Ó, ocorre esse processo, correntes de convecções. Beleza? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, o que acontece? Explique como se forma, né? A massa, né, gasosa ou líquida, né, por estar embaixo, aquece mais rápido, se dilata, sobe, e a outra desce, né, a mais fria, tá ok? Então, gera-se corrente de convecções. E uma resposta bem, né, formuladinha, tá aqui, ó. Nos fluidos, quem são? Líquidos e gasosos, a porção mais próxima da fonte de calor é aquecida, dilata-se e, consequentemente, tem sua densidade diminuída, movendo-se para parte superior, enquanto a mais densa desloca-se para a parte inferior. Tá certo? Para a parte inferior. Então, essa daí é a resposta. Mas se você tiver colocado algo que tenha essa ideia, isso também está correta, né? Essa ideia aqui é transcrita, né, lá do nosso parágrafo da teoria, né? Na aula passada nós vimos teoria, hoje são as respostas das nossas atividades, tá bom? Então, galera, essas daí foram as nossas atividades, tá ok? Mas depois eu olhando, eu vi que tinha essa maravilhosíssima questão aqui de número 13, ok? Eu não passei essa questão, mas ela é muito legal, porque ela explora como um refrigerador funciona. Ó, alguns refrigeradores possuem apenas uma porta e, no lugar do freezer, o congelador fica posicionado na parte superior. Sobre esse aspecto, responda, né? Que é o tipo de geladeira que é mais comum, tá certo? Então, por que o congelador fica na parte de cima dos refrigeradores, né? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, né? Por que não fica embaixo? Não é só por convenção, né? Não, é porque aqui fica bonito. Não, aqui é porque, né, eu não vou precisar me abaixar. Não, é por causa dessa explicação, ó. Aqui em cima fica o frio, certo? Então, o que acontece, ó? O ar frio desce e o ar quente sobe, ok? Então, quando você fecha a porta da geladeirazinha, isso aqui fica ocorrendo, ó. E aí tem um porquezinho. Olha que legal, ó. Ó. Tem essas gradezinhas, ó. Por que são grades? Por que não pode ser umas prateleirazinhas? Porque se fossem as prateleiras, tá ok? Isso aqui, ó, não iria acontecer. Esse ciclo aqui, conhecido como correntes de convecções. É por isso que a geladeira, às vezes, está lá naquele stand-byzinho, né? Quando você abre a geladeira, que você a fecha novamente, você nota que ela começa a trabalhar, né? Sai do stand-by. Por quê? Porque entrou, né, a do ambiente aqui, né? O ar mais quente entrou e vai fazer com que ela trabalhe até acontecer o equilíbrio térmico.
Quando é que essas correntes de convecções param de acontecer? Quando ocorre o equilíbrio térmico, né? Quando a temperatura aqui em cima, né, ó, ela foi igual à temperatura aqui embaixo, ó, vamos chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, quando a temperatura 1 foi igual à temperatura 2, essas correntes de convecções vão cessar. Tá bom? Aí você diz assim, professor, você nem sabe. Eu vi uma geladeira que aqui tem umas prateleiras, as prateleiras, né? As prateleiras aqui são de vidro. É um tipo um vidro, um acrílicozinho. Isso. Aquele tipo de geladeira é conhecido como a geladeira gelo seco, né? Comumente. Você vai na loja, o cara faz a maior propaganda. Geladeira, gelo seco. Como é que ela funciona? Em vez de acontecer isso, ela tem um sistemazinho. Aqui, ó, tem um orifíciozinho que ela fica jogando um ar frio aqui, ó. Por quê? Porque não vem por aqui, ó. Ela vem já da parte de trás. Ela joga para cá, né? E o ar fica circulando, tá certo? Fica circulando. E o B seria qual o critério para escolher o local de armazenamento dos alimentos dentro do refrigerador. Aí, olha só que legal, depende, né? Se você tem alimentos perecíveis, né, que são mais perecíveis, precisam ficar mais refrigerados, a tendência é colocar aqui na parte de cima, ó. Porque quanto mais em cima, né, mais refrigerado ele vai ficar. Aqueles alimentos que não precisam tanto, né, serem refrigerados, você põe aqui, ó. Por isso que tem essa gavetinha, ó. Põe aqui na parte de baixo, tá bom? Então tá aí, ó, a ordem é essa, o item B, certo? O critério, né? Alimentos mais perecíveis na parte de cima e os menos embaixo. Então eu trouxe essa questão porque ela explica o funcionamento da geladeira, né? O porquê de algumas coisas, tá bom? Então, galera, essa daí foi a nossa aulazinha de hoje, ok? Correções das atividadezinhas. Quem não pegou as respostas, eu vou postar esse vídeo e aí você pode rever quantas vezes quiser, né? Volta, dá pausa até entender, tá ok? Então, galera, né? Vou abrir agora aqui para as perguntas.